Episódio 3, The Last of Us na Era, meus amigos, na Era. Polêmica, polêmica, polêmica. Estamos aqui para fazer um review, um apanhadão desse episódio 3, falar detalhe por detalhe aí desse episódio e comentar sobre o elefante grande na sala aí que todo mundo tá comentando, episódio que dividiu o galerê aí. Vem com a gente que vai ser top esse vídeo aqui, hein? Bora que vamos. Super Heroes do meu coração, Ravanelli na voz, mais uma vez aqui pra falar de The Last of Us, este seriado que tá dando o que falar, tá no top 1 de todas as paradas aí, de todos os esquemas, todo mundo falando, a internet empolvorosa sobre esse seriado de infectados, não pode falar zumbi, não pode falar zumbi, é infectado, infectado. E eu vou fazer um apanhadão aqui sobre tudo que rolou nesse terceiro episódio, sobre todas as explicações aí que a cada episódio a gente tá vendo que a história tá sendo aí destrinchada de pouquinho em pouquinho, a gente vai entendendo, as pessoas que não jogaram o jogo, que não tiveram contato nenhum com esse mundo, estão entendendo cada vez mais. A série tá maravilhosa nesse quesito, em todos os quesitos, mas nesse quesito que o roteiro de cada episódio é um melhor que o outro, minha gente, é um melhor que o outro. E aqui eu tenho duas coisas pra falar pra vocês. A primeira coisa, vocês já sabem, se inscreve nesse canal aqui, deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu comentário, tá ajudando muito a gente, essa galera aí que tá deixando seus comentários, que estão dando os likes aí no vídeo, entendeu? Tá ajudando bastante a gente aí, muito obrigado pelos novos inscritos. Então faz esse favor aí, se inscreve aí, se gosta do conteúdo, se gosta de conteúdo de The Last of Us, se quer saber mais, a gente vai fazer cada semana um vídeo aqui de cada episódio dando review aqui direitinho pra vocês. Bora com a gente. E a segunda coisa é, vocês já sabem que toda vez que eu vou fazer um vídeo aqui, seja ele de filmes ou The Last of Us, a gente tá dando spoiler. Então vai ter muito spoiler aí do terceiro episódio. Se você não viu o terceiro episódio, corre lá na HBO Max, assiste o episódio e depois volta pra cá. Pausa o vídeo aí, assiste lá e volta pra cá, hein? Volta pra cá, hein? Bom, beleza. Vamos começar dizendo aqui que esse terceiro episódio começa na caminhada de Ellie e Joel depois da morte de Tess, depois do final do segundo episódio, aquela morte dramática da Tess. E tem um silêncio instalado ali entre os dois, que é quebrado, o gelo é quebrado por Ellie. Mais uma vez, essa menina tagarela que não para de falar um minuto, acaba quebrando o gelo e acaba fazendo com que Joel comece ali uma conversa com ela, na caminhada que eles estão fazendo ali, e o Joel acaba explicando, agora literalmente e finalmente explicando a situação que aconteceu lá em 2003, como que a infecção se espalhou tão rápido. A gente falou, eu falei isso no episódio 2, aqui no vídeo do episódio 2, se você não assistiu o vídeo, tá aqui o card aqui em cima, ficou top esse vídeo aí, assiste lá, mas eu já tinha falado, muitos youtubers já tinham falado sobre isso, que a infecção se espalhou pelos alimentos infectados daquela fábrica da Indonésia, lá de trigo, e a gente já sabia disso, a gente já sabia, mas agora ficou nítido, ele explicou direitinho pra Ellie, que tava perguntando ali pra ele, como que isso se espalhou tão rápido, o que que aconteceu, já que, se vocês se lembram, meus amigos, a Ellie é uma adolescente nascida no apocalipse. Ela não viveu no mundo que a gente vive aqui, com tudo bonitinho. Ela já nasceu na desgraça, já nasceu na desgrameira ali. Tudo que a gente tá acostumado e tudo que o Joel viveu, ela não viveu. Ela tem muitas perguntas ali pra ele, já que eles estão no mundo de fora, ela tá pela primeira vez vendo tudo aquilo, vê lá o avião caído, vê carro, ela tá deslumbrada com tudo e ela quer saber. O adolescente já naturalmente, ele já é chato, já com um monte de pergunta. Imagina uma adolescente que nasceu no apocalipse e não sabe de nada do mundo do passado em que os humanos viviam ali em harmonia, digamos assim, né? Vamos dizer bem assim, né? E aqui, nesse terceiro episódio, é bem explícito isso, pra você que ainda não entendeu, pra você que tá assistindo a série e não jogou o jogo e não sabe, assim, do background da coisa, não sabe... The Last of Us não é uma série sobre zumbi, não é uma série sobre apocalipse, é uma série sobre relação entre humanos, é uma série de relação entre pessoas. As pessoas, como elas lidaram com o apocalipse, como elas estão lidando com o fim do mundo e tudo isso. É uma série aprofundada nisso, não é uma série aprofundada no apocalipse, em zumbi correndo atrás de gente, em zumbi comendo carne humana, não é isso. E deixar aqui o meu parênteses acá, pra a atriz Bella Ramsey. Essa menina, eu vou dizer pra vocês, meus amigos e minhas amigas, essa menina tá entregando uma Ellie muito melhor que a do jogo. Esses babacas, eu vou ser bem sincero assim com a palavra, esses babacas que estão falando aí um monte de merda da menina na internet, entendeu? Que ela não é parecida e um monte de outras coisas sobre a atriz.
eu acho que essas pessoas não estão assistindo a série com um olhar e com o coração aberto, porque essa menina tá entregando tudo que a Ellie tem que ser. Ela é a Ellie. Pra mim, a Bella Ramsey é a Ellie. Ela ali destemida, corajosa, descendo ali no porão, sozinha, no escuro, encontra um infectado ali soterrado pelos escombros. Curiosa, vai lá, corta a testa dele pra ver do que ele é feito. E tudo isso aí, ela tem coragem. A menina é destemida, meus amigos. E eles estão ali, nesse porão que ela desce ali, pra procurar algum recurso que eles possam usar ali, porque eles pararam numa lojinha ali pra pegar algumas coisas que o Joe tinha escondido anos atrás, pra eles continuarem a caminhada deles até o Bill e o Frank. E ela acaba achando esse porão aí, que ela encontra o infectado que eu falei. E eles estão ali, nessa conversa, nesse diálogo, nessa aproximação. Eles estão começando a se aproximar cada vez mais. Joe e a Ellie começam a ter um relacionamento um pouco mais próximo, apesar do Joe ainda com essa barreira emocional, né, por conta da filha dele que morreu há 20 anos atrás, que ele ainda não superou. É muito complicado ele se aproximar de alguém, e a Ellie, de pouquinho em pouquinho, tá rompendo essa muralha que o Joe criou durante 20 anos aí. E é muito legal de acompanhar isso, de acompanhar esse início de relacionamento entre pai e filha, que vai se tornar um relacionamento entre pai e filha. Bom, mas agora o que vocês querem saber? Eu sei que vocês querem. Tô ligado que vocês querem saber. Tô ligado. Chegamos nessa parte aí de Bill e Frank. Bom, primeiramente eu quero dizer que Bill é um personagem do jogo, é um personagem que aparece no jogo, mas essa história que acontece nesse terceiro episódio não é a história do jogo. Não é uma história que acontece no jogo. A gente não vê. O Frank no jogo já tá morto. A gente não tem interação entre Bill e Frank no jogo. A única coisa que a gente tem do Frank no jogo é uma carta deixada por ele pro Bill, né, no final ali, dizendo que ele não aguenta mais o casamento e que ele tá fora e ele foi embora, tá? É só essa. E depois eles encontram o Frank morto durante a caminhada ali no jogo. Então essa história é como se fosse assim um filler, digamos assim. É uma história adicionada ao mundo de The Last of Us. E eu achei ótimo, eu achei maravilhoso a gente aprofundar nesse personagem que é o Bill, que é muito legal. A história foi muito legal, tá? Eu vou deixar bem claro aqui primeiro. Primeiro prestem atenção no que eu vou falar. Eu gostei muito do episódio 3, tá? Eu gostei muito, o episódio 3 é muito da hora, é muito top. É um episódio um pouco mais intimista, falando um pouco de relação de amor, né? De uma coisa diferente aí do que a gente está acostumado nesses seriados de zumbi. E antes de falar sobre o relacionamento deles, que eu sei que é o que vocês querem saber, eu quero falar do Bill. O Bill, gente do céu, o personagem top, viu? Bora, Bill! O Bill é aquele cara, assim, ó. Se a gente até hoje, vendo Resident Evil, vendo The Walking Dead, vendo todos esses seriados e filmes de apocalipse zumbi, e a gente sempre tem aquela pergunta, como você sobreviveria num apocalipse zumbi? Com certeza, todo mundo que gosta desse tipo de filme, que gosta desse tipo de série, já se perguntou, já fizeram várias enquetes, todo mundo já tentou responder da melhor forma, mas eu acho não existe melhor resposta do que esse episódio 3. O Bill deu uma aula, minha gente, de como se sobrevive a um apocalipse zumbi. Ali, com ele se preparando, ele é uma das coisas que a gente chama de sobrevivencialista. Sobrevivencialista, essa palavra é difícil de falar. Sobrevivencialista, tá? Nos Estados Unidos esses caras são reais, tá? Eles existem. São os caras que têm bunkers ali no porão da casa, com mantimento para anos, com aparelhagem, com tudo preparado para um apocalipse ali, tá? Não exatamente um apocalipse zumbi, mas um apocalipse da qual forma que seja, eles estão preparados, esses caras existem. E Bill é um desses sobrevivência, gente, muito difícil falar essa palavra, sobrevivencialistas aí, e ele tava preparadíssimo pro fim do mundo, mas preparadíssimo. Você vê ali o exército chegando e pegando aquelas pessoas quando mostra um flashback do passado, e eles ali se preparando já dentro do bunker dele, a galera vaza, ele toma a cidade pra ele monta a rua ali como se fosse um quartel-general, tem tudo que ele precisa para sobreviver bem. Ele praticamente montou um oásis no meio do deserto apocalíptico, minha gente. Foi maravilhoso de ver essas cenas no começo ali, ele montando o esquema dele. E aí depois de anos, Frank aparece ali para começar essa história do episódio 3 que tá sendo bem polemizada aí na internet, tá dividindo galeria aí nos comentários. Eu vou contar um pouco aqui da história, o que aconteceu, e depois eu vou dizer um pouco da minha opinião sobre o episódio 3. Frank apareceu ali depois de 3 anos que o Bill já tava vivendo ali bem, o Bill ali desconfiado, pegou ele numa armadilha que ele fez ali, não matou o cara,
deu de comer, e acontece todas as cenas que acontecem ali, eles acabam se apaixonando. Depois de 3 anos que eles já estão juntos, eles já são um casal ali, você vê uma discussão de casal, eles já são um casal mesmo, aquele casal tendo uma DR ali, tá? E você já vê essa intimidade dos dois, né? A gente começa a viver nos olhos dos dois e é muito interessante, vai passando o tempo, fica muito interessante de acompanhar essa vida que os dois tiveram. E com os problemas, aparece uma cena muito top. Essa pra mim foi uma das melhores cenas em que o Joel e a Tess conhecem o casal, vão até lá ter um jantar no meio do apocalipse, gente. Tá todo mundo morto, o mundo acabou, eles estão tendo ali não é um jantar, é um almoço, né? Um almoço ali num dia belo, ensolarado, comendo uma comida boa ali, tendo uma conversa, bebendo um vinho, maravilhoso. Aquilo foi muito legal de ver a Tess de novo em cena, que eu acho que a Tess tinha que morrer mesmo, porque é da história, é no jogo, é assim, eles tinham que fazer isso, modificar isso ia ser muito ruim, mas eu acho que eu tô sentindo muita falta dessa personagem. A Tess foi uma personagem maravilhosa, que tá faltando dela aí, foi muito legal ver ela de novo em tela. E mostra todo esse desenvolvimento do casal, todos esses anos passando, eles passaram 20 anos juntos, e eles ficam bem velhinhos ali, né, juntos. O Frank acaba desenvolvendo uma doença, que se eu não me engano é a doença ELA, que é a mesma doença que o Stephen Hawking teve, vai atrofiando os músculos conforme os anos vão passando, e eles decidem, na verdade o Frank decide que não vai mais seguir, que não tem mais condição, não tem mais por que seguir naquela vida, eles já estão bem velhinhos, e o Bill acaba decidindo segui-lo na morte, e eles acabam tendo uma morte ali de Romeu e Julieta, uma morte ali romântica no final do mundo. E é muito legal alguns easter eggs que aparecem ali, como na hora que no final do episódio mostra a janela aberta do quarto que eles deixaram ali, para não ter o odor dos cadáveres ali na hora que o Joe e a Ellie chegam ali. E essa janela é a janela do jogo, naquela tela de pausa, na hora que você está iniciando o jogo, tem aquela janela com o vento balançando as cortinas ali. É muito legal todos esses pequenos detalhes que eles estão jogando assim na série, né? Tem outros easter eggs, tem outras coisas, mas eu posso fazer um vídeo só de easter eggs de todos os episódios aqui pra vocês. Se vocês quiserem, se vocês estão gostando dos conteúdos, é só deixar aqui embaixo no comentário e pedir, que a gente faz com todo prazer. Se inscreve no canal, deixe seu like aí pra ajudar a gente, belezinha? E agora, minha gente, eu vou fazer o meu comentário da minha opinião, assim, minha humilde opinião, não sou ninguém pra falar, eu tô adorando a série, já começa por aí, tô adorando a série, é maravilhosa. Pra mim, a melhor adaptação de game para live action é The Last of Us já. Não tem mais o que dizer. É a melhor. É um episódio melhor do que o outro. E esse terceiro episódio não deixou a desejar. O episódio é bom, o episódio é legal, é diferenciado. Mas porém, na minha opinião, muita gente está colocando esse episódio aí, o melhor episódio da temporada. Alguns youtubers que já viram todos os episódios estão falando é o melhor episódio dos 9. Gente, pra mim já não é nem o melhor episódio entre os 3. Pra mim não é o melhor episódio. Eu gostei muito do episódio número 1. Pra mim o primeiro foi muito impactante. O primeiro episódio até agora pra mim é o top 1. O terceiro episódio é muito bom, mas eu meio que me desconectei um pouquinho ali da história, me desconectei um pouco na hora que começa a se aprofundar demais nesse relacionamento dos dois. Não tem nada a ver com o relacionamento homossexual dos dois, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Eu achei maravilhoso o relacionamento deles, o amor entre os dois, e mostrar isso no meio de um apocalipse foi lindo de ver, mas não é isso. Eu me desconectei porque o Bill é um personagem secundário na história de The Last of Us. Eu falo, às vezes eu posso falar como gamer, como eu joguei os jogos e eu tenho as informações da história do jogo na minha cabeça, de repente eu queria que fosse por um outro lado, eu esperava isso que fosse por outro lado, e de repente me desconectou um pouco ali esse terceiro episódio, porque ficou demais nessa história entre Bill e Frank. Eu gostei muito mais das partes que o Joel tava lá, que a Ellie tava lá, a parte da Tess quando ela apareceu. Essas partes me fizeram mais, me deixaram mais alegres durante o episódio do que as partes do relacionamento dos dois e tal. Eu achei que se aprofundou demais e foi um episódio pros dois, foi um episódio dedicado pros dois. Foi bom, eu assistiria de novo, é muito bom, mas pra mim, na minha opinião, não é o melhor. Eu espero que a série consiga manter esse padrão alto que tá, porque tá muito legal de assistir, tá muito legal de ver. Continuem assistindo The Last of Us, continuem assistindo os nossos vídeos aqui, dos nossos reviews. Eu vou colocar agora todos os reviews na terça-feira à noite, que dá mais tempo para eu desenrolar o vídeo, desenrolar o roteiro. Então, terça-feira à noite, nossa review vai estar aqui em ponto para vocês, belezinha? Super Heroes, eu deixo desde já mais uma vez meu agradecimento pelos novos inscritos, pelas curtidas, pelos comentários, e vamos que vamos nessa caminhada aí, belezinha? Ravanelli se despede mais uma vez e até a próxima.